Olá, pessoal! Muito bem-vindos a mais uma série de musculação com postura e dor. O meu nome é professor Alisson Ayala, sou da Clínica Esportiva Health e o tema de hoje é coluna vertebral. Como eu mostrei na série passada, alguns processos degenerativos de perda de altura, tanto do disco intervertebral e perda de altura também das nossas vértebras, por envelhecimento e desidratação. Hoje irei apresentar para vocês aqui uma coluna vertebral sadia e os movimentos que ela faz. Então, se você viu a aula passada e viu a desidratação, se você correlacionar com essa aula de hoje, você vai ter noção dos perigos de fazer a atividade física com altas cargas sobre a coluna vertebral degenerada, ou seja, gasta, desidratada, com perda de altura tanto no disco intervertebral e com perda de altura também nas vértebras. Ok, gente? Então, estarei passando para vocês aqui um vídeo também animado sobre os fenômenos aí da coluna vertebral. Ok, gente? Então, introdução no caso da coluna vertebral. Então, o disco intervertebral é chamado de DIV, tá? Por convenção, o disco intervertebral é representado na cor verde. Tá? As noções desenvolvidas nesse vídeo se aplicam a indivíduos jovens com a coluna vertebral sadia que ainda não tenham apresentado problemas. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês correlacionarem com a aula passada, que eu dei sobre a perda de altura e a degeneração. Então, aqui vai mostrar os movimentos e de que é formado o nosso disco intervertebral. Ok, gente? Então, dando continuidade aí no vídeo, o disco intervertebral possibilita os movimentos da coluna vertebral. Então, as vértebras são ossos muito pouco maleáveis, ok? Então, a gente tem aqui as vértebras em amarelo e os discos intervertebrais vão aparecer no meio, tá? Eles que fazem o amortecimento da nossa coluna vertebral. Então, apareceram aí o disco intervertebral na cor verdinha, o disco intervertebral é maleável, porém ele permite os movimentos da coluna vertebral, tá? O exemplo da coluna lombar. Então, ele permite que nós fazemos uma extensão ou hiperextensão da coluna e permite também a extensão da coluna. Tá? Então, mais de perto, ele deixa que a gente faça a hiperextensão e a extensão da coluna. Então, o disco intervertebral é formado pelo núcleo pulposo e o anel que o circunda, ok? Então, aqui nós temos as vértebras em amarelo, o disco intervertebral em verde, ok? E automaticamente o bonequinho aqui do lado para fazer a ilustração. Então, no nosso disco intervertebral, no meio deles, nós temos aqui o núcleo pulposo, essa bolinha. É uma gelatina composta de 90% de água, tá, gente? Então, daí a importância da hidratação do nosso corpo, o que eu falo com todo mundo aí, que faz atividade física aqui com a gente, tá? E o núcleo pulposo, ele é esférico. Dando continuidade, mostra na vista mais lateral, o núcleo pulposo, a partir daí, ele é envolvido por uma capa de anéis fibrosos que são formados aí, o disco intervertebral, são dezenas de lamelas de fibrocartilagem, gente. Então, vocês podem ver, vão criando os envoltórios e aí é formado o nosso disco intervertebral com o núcleo pulposo no meio, ok? Então, o núcleo pulposo mostra aí na vista superior e o anel e o disco intervertebral. Mostro aí para vocês, tá? Diversas ilustrações para vocês terem noção do que é o disco intervertebral, a sua composição. Então, tá aí a vértebra, o disco intervertebral e o núcleo pulposo no meio, ok? As propriedades do anel e do núcleo, tá? Então, o anel é uma fibrocartilagem maleável e estática. Ela se achata quando submetida a uma pressão, tá, gente? Então, para vocês terem ideia, o centro de gravidade é para baixo, tá? Então, tudo que nós largamos cai para baixo, então quer dizer que o centro de gravidade é para baixo. Então, se nós estamos com sobrepeso, nós temos uma pressão para baixo.
Se nós temos uma sobrecarga, por exemplo, uma barra de agachamento com muito peso e a coluna vertebral fraca, nós sofremos uma forte compressão na coluna vertebral. É como vocês podem ver de agora em diante, tá? Então está mostrando de novo a vértebra, o disco intervertebral, e aí a pressão para baixo. A setinha preta representa a pressão. Então quer dizer, o sobrepeso faz com que a vértebra ela se aproxime uma da outra e o disco intervertebral se achate. Essa pressão pode ser exercida pelo ato de caminhar. Essa pressão pode ser exercida pelo sobrepeso, mais o ato de caminhar. E essa pressão pode ser exercida pelo sobrepeso, ato de caminhar e barra de agachamento com altos quilos sem a paravertebral estar fortalecida. A gente sofre essa pressão na coluna vertebral. Então, dando continuidade, então mostra aí sempre a pressão. Então, o núcleo pulposo, ele contribui para a mobilidade das vértebras. Então, nós conseguimos ir para um lado, ir para o outro, ir para frente, ir para trás, porque nós temos ali no meio o núcleo pulposo. Então, o núcleo pulposo nos permite. Então, toda vez que nós temos uma compressão, nós temos o achatamento também do núcleo pulposo, o que dá também, como eu mostrei na aula passada, com a vértebra desidratada, o núcleo pulposo ele pode chegar a explodir ali, a se desidratar total, fazer a perda de altura e herniar, a hérnia de disco. Ok, gente? Então, as consequências de compressão do disco intervertebral é a pressão exercida no centro do corpo. Então, quando a pressão é exercida no centro do corpo, nós temos a compressão em toda a sua superfície, ok, gente? Então, mostra de dois ângulos por toda a sua superfície. Então, ela é achata, como vocês podem ver, o disco intervertebral, ele chega a sair um pouquinho meio para fora e o núcleo pulposo, ele é comprimido. No segundo caso, a pressão não é exercida no centro do corpo, tá? Então, a pressão é exercida para trás, quando a gente faz uma hiperextensão. Para vocês terem ideia, a gente tem uma aproximação de uma vértebra da outra e nós temos o achatamento aí do disco intervertebral. A pressão se concentra em uma pequena região só. Então, ou seja, altas quilagens naquela região é totalmente perigoso para quem tem essas vértebras desidratadas, tá? Ou com perda de altura da vértebra ou do disco intervertebral. Como vocês podem ver, dependendo do movimento, a compressão é um local só, tá? Então, quando fizemos hiperextensão ou quando fizemos, por exemplo, um abdominal, nós temos essa compressão na vértebra e agora a compressão no disco intervertebral e a compressão no núcleo pulposo. Você pode ver, a pressão é bem grande, tá? Então, no caso que eu repito, né, a pessoa com sobrepeso ou com peso em cima ali da coluna vertebral, ela tem uma pressão bem maior, gente. Essa ilustração aqui é uma pessoa saudável. No terceiro caso, a rotação. A gente tem a fricção do nosso disco intervertebral. As vértebras se aproximam e se achatam. Okay? Olha lá. Então, a gente tem a fricção, a compressão por rotação, torção. Tá? Aí uma outra ilustração de outra maneira. Ok? Então, está mostrando aí para vocês de diferentes ilustrações o que nós sofremos, tá? Conclusão sobre o disco intervertebral, tá? Então, quer dizer, quando a coluna vertebral realiza movimentos, o disco intervertebral se achata parcialmente ou faz uma torção. Portanto, são submetidos a pressões adicionais localizadas ou em toda a superfície, que em sobrepeso, que em perda de altura ou desidratação pode trazer sérias consequências à coluna vertebral. Dores associadas e, no caso também, hérnia de disco. Agora, para você ver, como vocês podem ver aqui na frente, quando a gente faz uma flexão, vocês podem ver que a parte anterior aqui dos discos intervertebrais, eles exercem uma forte pressão, as vértebras se aproximam muito uma da outra e com isso a gente pode causar hérnia de discos aqui, caso a gente tenha uma sobrecarga aí nas costas, ok, gente? Então, ele mostra aí para agora a rotação, que faz só a fricção. E agora, mostrando uma pessoa que faz o exercício correto, com as curvaturas vertebrais normais, ou seja, com a pessoa que não tem desvios posturais, uma pessoa que tem uma ótima postura e todas as musculaturas fortalecidas. Então, harmoniosamente,
as pressões são divididas no corpo e a gente não tem consequências na coluna vertebral quando a pessoa ela não tem problemas patológicos de cifose nem lordose, tá? Então mostra aí pra gente, ó, ao andar nós temos também a compressão, tá? Desse disco intervertebral do nosso núcleo pulposo, tá? Então o núcleo do anel são indissociáveis, garantem proteção mútua e ajudam o disco intervertebral a atuar como amortecedor. Então, se achado sob efeito transmitido pelo corpo vertebral, então a todo tempo, quando a gente anda, nós temos o esmagamento ali do núcleo pulposo e o nosso disco intervertebral que funcionam como amortecedores. O anel elástico é maleável. Ao se achatar o núcleo incompreensível, empurra o anel à sua volta. Tá? Então, mais de perto, vocês podem ver o núcleo pulposo, ele é comprimido e é espremido para fora. E os anéis, eles são abertos para fora também, fazendo uma compressão do núcleo pulposo, tanto de dentro para fora, como de cima para baixo. Tá? Então, o DIV funciona como um amortecedor. Então, de novo, quando nós andamos, nós temos uma forte compressão. Então, imagina uma pessoa com sobrepeso, já com a degeneração de vértebra e já também com desgaste de disco intervertebral. Lembrando-se que o DIV é água. O corpo humano é composto por 66% de água. Portanto, as vértebras e DIVs banham em um meio rico em água. Por isso, a importância de nós, seres humanos, tomarmos água. Então, olha para você ver. A vértebra é composta por 25% de água. Se nós não bebemos água, nós vamos ter o comprometimento da hidratação também da vértebra. Então é muito importante a ingestão de água aí, viu, gente? Vamos passar mais adiante. Então, vamos lá. O anel que faz aí o envoltório do núcleo pulposo é composto por 70% de água. Então, gente, veja bem, 25% de água da vértebra, 70% do disco intervertebral já dá 95% de água para o corpo. Ok, gente? E 90% é composto de água do nosso núcleo pulposo, tá? Então, é super importante nós tomarmos água. O núcleo é composto por 90% de água porque contém proteínas hidrófilas que atraem água o tempo todo. Então, ela atua como um meio de proteção e prevenção. Então, toda vez que nós andamos, toda vez que é comprimido, nós perdemos água e automaticamente essa água se repõe rapidamente, ela volta para o núcleo. Então, veja bem, uma simples caminhada faz com que nós entramos em desidratação e hidratação do nosso disco intervertebral, do nosso núcleo pulposo. Agora, por sobrecarga, nós temos aí também a perda de água do núcleo pulposo. Tá? Então, veja bem, imagina se uma pessoa obesa, ela tem uma maior compressão. Se a pessoa é obesa e está com barra nas costas, tem maior compressão. Com extensão e agora com hiperextensão, nós também sofremos a desidratação, tá? Com isso a gente perde um pouco de mobilidade, tá, gente? Quando a gente vê a vértebra desidratada, nós temos menos mobilidade. Tá? O disco intervertebral não é inervado, vocês podem ver, tá? O disco intervertebral não é inervado, somente as vértebras. O disco intervertebral não. A nutrição não é feita pelo sangue. As atividades físicas favorecem a entrada e saída de água. Então, por isso, gente, é muito importante que nós possamos fazer atividade física e podemos fortalecer toda a musculatura a fim de que nós tenhamos esses benefícios. Então, mostrando de novo aí o ato de caminhar, nós temos a hidratação e a desidratação do núcleo pulposo, a perda de água com a hidratação automaticamente, tá, gente? Então, esse vídeo ele é muito bacana, muito ilustrativo, ok? Eu gosto sempre de trazer esse vídeo para vocês.
ok, gente? Então, por hoje é só. Se você gostou, compartilhe essa aula, siga o nosso canal no YouTube e ative o sininho para que toda semana receba conteúdos sobre exercício físico e a coluna vertebral, ok? E também temos nosso canal no Instagram, tá? No link abaixo desse vídeo, na descrição, terá aí o link do Instagram e o link do YouTube. Muito obrigado por essa aula e até a próxima.